pessoal, boa tarde para vocês nessa quarta-feira maravilhosa. Vamos lá, André. Vamos chamar aqui hoje o engenheiro André Rossi para essa live hoje falando sobre durabilidade em estruturas. Vamos ver se o André já entrou aqui. O André já está aqui, bora, vamos chamar ele agora. Luiz, tudo bem? João? Oi, André, tudo bem? Olá, Bruna, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. E aí, André, vamos falar um pouquinho sobre durabilidade hoje? Bora falar sobre durabilidade de concreto. Como que tem sido suas semanas aí dentro dessa quarentena aí? Muito em casa, trabalhando home office? Tá um pouco complicado, porque como a gente tem que trabalhar home office e eu sou um representante comercial e vivo de visitas, né? Então, muitas pessoas às vezes não querem receber a gente ou não podem receber a gente, né? Porque também estão de quarentena, as obras têm algumas restrições de quarentena aí para não atender pessoas de fora, né? Então, assim, a gente está fazendo um trabalho muito de home office, ligando, no telefone, o celular, ainda bem que tem celular que a gente consegue falar com todo mundo, né? É verdade. Graças a Deus a tecnologia. Tudo bem, Ale? O Alexandre entrou aí. A Lari, tudo bem, Larissa? Então, André, se apresenta um pouquinho aqui para nós, né? Sobre sua formação profissional, como que foi? Sim. Bom, eu sou engenheiro civil formado há 10 anos, né? Já trabalhei em obras e há 5 anos, há um pouco mais de 5 anos, eu tenho trabalhado com impermeabilização, mais especificamente impermeabilização para concreto, né? Então, durante esse período, eu consegui adquirir algum conhecimento, né, sobre esse tipo de assunto, inclusive em outras empresas que eu já trabalhei e na atual que eu estou trabalhando. Já estudei um pouco sobre concreto, tive que adquirir um conhecimento um pouco maior que a faculdade me forneceu sobre concreto, né, sobre tecnologia de concreto, para poder casar com esse tipo de tecnologia que eu vendo hoje, que é o que eu tenho conhecimento um pouco maior hoje. Ah, interessante. Então você tem uma bagagem legal sobre concreto, né? E a maioria hoje eu falo assim, a gente, através de pesquisa, a gente vê que um dos produtos mais consumidos no mundo é o concreto, né? Então, sim, a maioria das estruturas hoje ainda é construída com concreto armado, de forma de concreto armado, né? E A gente assim, costuma, só te cortar, assim, a gente costuma falar assim, brincando, né, nas visitas que a gente faz, que o concreto ele é um dos materiais mais consumidos do mundo, né, mais que a água, só que a água não é um material, né? A água é um bem natural. Então, ainda assim, o concreto é um dos produtos mais consumidos no mundo, né, hoje. Então a gente tem que se preocupar um pouquinho com a durabilidade desse elemento tão consumido, não é verdade? E assim, eu trabalho com cálculo estrutural e a gente faz projetos pensando, com certeza baseado na norma, sendo que a norma pede que a estrutura seja durável e estável durante toda a sua vida útil, né? E é claro que o meio ambiente, o ambiente que aquela estrutura está exposta é um fator preponderante para que essa garantia seja nessa parte, né, essencial, isso. Então, assim, até na norma mesmo, ela tem a tabela lá, acho que na tabela 6.1 da norma, da NBR 18, ela classifica as classes de agressividades ambientais, né? Por exemplo, você vai construir uma estrutura num ambiente rural, é uma classe de ambiental fraca, né? Porque ela não tem, assim, exposição a agentes de agressividade tão altos. E se você for construir numa área urbana, nos centros comerciais, onde ele está exposto, aquela movimentação toda de veículos, né? E dos gases todos que é emitido, então ela é classificada numa classe mais moderada, né? Sim. Isso é bem relevante, tanto no processo não só de projeto, a gente fala assim, a gente não adianta se preocupar tanto com o projeto que vai lá para a obra,
mas também na hora que o cara vai executar lá, né? O processo executivo do concreto, né? Então, assim, tem aquela regrinha que a gente fala, a regrinha dos 4 Cs, né? Que é a composição, que nada mais é o traço do concreto, né? A compactação desse concreto, como que ele vai ser adensado, né? Através da vibração. E a cura dele deve ser garantida também, né? A cura correta. E o cobrimento, que também é dado por norma, mas que muitas vezes o executor acaba falhando, né? O que você tem a falar assim, sobre essas obras que você tem visitado? Como que é essa parte de processo executivo do concreto? O que eu tenho observado muito, assim, o método construtivo nosso aqui no Brasil é muito ruim, né? Então, qual que é o controle para a gente utilizar uma tecnologia de cristalização de concreto, que é o que nós vamos falar mais adiante um pouco a fundo, né? Então, assim, esses 4 Cs que você comentou são de extrema importância. O traço do concreto, que tem que ser um traço muito bem desenvolvido, né? Então, tanto em relação à água, cimento, em relação aos agregados que vão ser utilizados, né? E o cimento que vai ser utilizado nesse traço, porque cada cimento tem sua característica, né? Então, o cimento CP2 tem uma característica, o CP3 tem outra, né? Que hoje o CP3 é um dos cimentos mais utilizados, né? Em obras, principalmente industriais, que tem uma preocupação um pouco maior com esse tipo de agressão, tanto cloreto, sulfato, que nós vamos falar também. Então, ele ajuda na prevenção, né, de ataque a dessas substâncias, né? Outra coisa que você falou do outro C, que seria a compactação, o adensamento. Então, se uma estrutura ela tiver uma bicheira, um nicho de concretagem, ela não for muito bem adensada, ela não vai ter como reagir, os compostos ali não vão poder reagir. Então, vai ser ali um ponto não é um ponto capilar, mas é um ponto que vai entrar água, que é um ponto suscetível que não tem produto, né? Então, é uma falha mesmo. Então, isso é uma boa vibração, um bom adensamento, isso tudo tem que ser previsto muito antes. Outra coisa muito importante, que eu considero muito importante, principalmente para esse tipo de tecnologia, é uma cura úmida, né? Até porque o produto ele reage com água. E todas as estruturas que eu considero que são estruturas de concreto, armado ou que não, elas têm que ter uma cura muito, muito bem feita, até para todos os componentes do cimento reagirem e formarem uma pasta única homogênea na matriz do concreto ali, né? Outra coisa que você falou também, muito importante, é o cobrimento. Até porque se a gente não tiver esse cobrimento, a gente vai ter um ataque às armaduras muito mais rápido, né? E a proteção e outra, a estrutura ela não vai ter a seção dela como projetado. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se atentar muito. Esses 4 Cs que você comentou são de extrema importância, tanto na utilização da tecnologia de cristalização, quanto na execução de obras, né? Isso eu considero assim, é uma frase minha, são boas práticas de concretagem, são boas práticas de engenharia. É o mínimo que você tem que fazer para fazer uma estrutura de concreto. Tá certo. É interessante que você falou essa parte do alto adensamento do concreto, né? Por que você tem que vibrar o concreto? Muitas pessoas às vezes acham que você bater ali na forma com algum elemento, alguma coisa, ele vai estar garantindo aquilo, a hora que faz a desforma daquele elemento, acaba vendo que ficou uma bicheira ali, né? E hoje em dia existem tecnologias para serem tratados essas bicheiras, digamos assim, né? E depois você comenta um pouco mais para nós sobre essa tecnologia. O fato é, se você não tiver um bom projeto, uma boa execução, aquela estrutura vai começar a degradar, né? Por conta desses agentes externos. Qual que é o maior vilão, assim, para você que estudou bastante essa parte de concreto, qual que é o maior vilão da estrutura de concreto armado? Hoje, se você pegar uma estrutura de concreto armado, vamos pegar um exemplo de uma estrutura de concreto armado num porto, né? Qual que é o pior vilão num porto? É a água, é o sal, né? O cloreto que vai se infiltrar no concreto ali, se ele não for um concreto
impermeável, né? Ele vai corroer esse concreto, vai fazer aquele processo de corrosão, né? Que para acontecer o processo de corrosão, o que ele precisa? Do ferro, né? Ele precisa do ar e ele precisa da água, né? Se a gente tiver os três, ele vai ocorrer. Ocorrendo o processo de corrosão, o que acontece com essa estrutura? Ela começa a entrar em colapso, ela começa a fissurar. Por quê? Porque essa armadura, ela expande em contato com a água, né? Durante esse processo de corrosão, ela expande. Expandindo, ela fissura todo o concreto, e aí fazendo com que criem capilares ou fissuras aí, que facilitam a entrada de água, né? Então, e aí esse processo ele vai acontecendo, ele vai piorando, e vai fissurando mais, ela vai expandindo mais, e até que um dia a estrutura possa se romper. Até porque não vai ter mais aço, né? E o concreto vai estar todo fissurado, todo degradado, essa estrutura pode vir ao colapso, né? Então, o pior vilão é esse. Então, a gente considera assim, que o concreto que está dentro da água, ele não é pior do que um concreto fora da água, ali naquela zona que a gente considera a zona marítima, né? Que é onde tem o oxigênio, é onde tem o sal, onde tem o cloreto, que com a concentração maior de oxigênio, que é fora do que dentro da água, ele consegue penetrar mais essa estrutura. E aí o tempo da vida útil dessa estrutura, ela vai cair muito, né? Então uma estrutura dessa portuária que é projetada para durar quantos anos? Mais de 50, 100 anos, né? Então ela vai diminuir menos que a metade, né? Entendi, tá certo. E no caso, você tocou num ponto bem interessante, que você falou assim que o concreto ele é um material impermeável, né? Por que ele é um material impermeável? Assim, que característica dele você pode falar aqui pra gente que torna o concreto de fato um material impermeável, né? Na verdura, assim, na verdade a gente considera que o concreto ele não é um material 100% impermeável, né? A gente considera que ele é um material permeável, até porque durante a concretagem existem vazios dentro desse concreto, né? A água que está ali, a água que vai exudar, a água que ela vai evaporar, ela vai formar vazios dentro desse concreto. E aí a gente considera que esse concreto ele tenha características de permeabilidade. Então, como a gente faz, né? Eu trabalho atualmente hoje na Penetron. A Penetron, ela tem uma linha muito vasta de produtos para diminuir a permeabilidade até 100% desse concreto. Então, se você pegar um concreto, eu vou fazer um concreto de uma piscina, eu posso fazer esse concreto da piscina sem nenhum outro tipo de impermeabilizante? Sim, né? A gente vai adicionar um produto nesse concreto e vai tornar ele 100% impermeável. Como que ele vai agir? Ele vai bloquear com cristais insolúveis esses capilares, esses poros, que é por onde prolifera a entrada, né, dos materiais de fora para dentro, de dentro para fora. Então, mais ou menos assim que vai agir um concreto impermeável. Se você pegar hoje um concreto, se a gente for comparar com estudos que existem hoje de concretos, né, modificados, a gente em laboratórios fazer esse estudo de tornar o concreto, modificar a relação água-cimento, modificar agregados, adicionar aglomerantes finos, né, que a gente já conhece, que existem vários no mercado. A gente consegue diminuir a permeabilidade, mas não tornar ele 100% impermeável, tá? Muitas construtores aí fazem, né? Coloca lá o produtinho amarelo achando que o concreto vai ficar impermeável, né? Na verdade, de fato, não é isso que acontece. Não. Ele tem uma sorte se não acontecer. E tem que tomar muito cuidado, Bruna, porque alguns desses produtos que o pessoal fala, o meu pedreiro, o meu amigão lá sabe que se colocar aquele produtinho lá vai tornar impermeável. A gente tem que tomar muito cuidado, porque alguns produtos eles não são para concreto armado, né? Eles são feitos para concreto, pode até ser usado para concreto, mas não armado, né? Então, assim, eles têm na composição deles cloreto. E aí, com o tempo, podem aumentar a degradação da armadura, né? Então, a gente tem que ver o que a gente está colocando dentro daquele concreto.
Se aquele Tá certo. aditivo ele é de alto desempenho, né? Então, assim, os produtos da Pena, então, a gente considera que são produtos de alto desempenho. Então, você vai ter um concreto 100% impermeável, né? Com laudos técnicos, isso é muito importante, viu, Bruno? O produto, independente se você for usar ou não, né, um produto da Pena, então, eu já usei um produto XYZ. Né? O importante é sempre ter laudos, tá? Laudos que comprovam essa diminuição de permeabilidade. Existe também laudos que comprovam o grau de porcentagem de penetração de cloretos, de sulfatos. Então, existem vários laudos que podem te deixar mais tranquilo, né? Até para nós que somos engenheiros, Entendi. mais tranquilo Entendi. pegando um laudo técnico, alguma coisa assim. Tá certo. Agora, por exemplo, assim, eu fiz lá, estou fazendo minha estrutura, vou concretar uma piscina, vamos dizer assim. Eu posso usar esse produto que deixa esse concreto 100% impermeável, de forma assim, posso achar esse produto em qualquer lugar, ou hoje ele vem da concreteira, eu tenho que pedir esse produto direto da concreteira, falar, eu quero esse concreto. Como que é esse produto que deixa a estrutura 100% impermeável? Esse produto, lógico, você consegue encontrar. Eu sou um braço da fábrica e atendo todo o interior aqui, o oeste do interior de São Paulo. Então, assim, existem alguns lugares que comercializam esse tipo de produto, né? Mas o ideal é sempre você comprar de alguém que possa te oferecer algo a mais. A concreteira, o que ela pode te oferecer a mais? Um estudo tecnológico, um controle de qualidade na hora de aditivar esse produto, até porque ele tem uma porcentagem do peso do cimento para ser adicionado. Então, a gente pega a quantidade de cimento por metro cúbico, né, do traço, faz uma conta de 0,8% a 1%, dependendo da estrutura que você for fazer, e aí você adiciona o produto. Mas esse controle, você vai ter que ter uma balança, você vai ter que ter um balde para você separar, né, um recipiente para você separar e adicionar no caminhão betoneira. Né? Então, assim, eu vou adicionar na obra. Então, a gente tem algumas recomendações para como você faz para adicionar na obra. Vou adicionar na concreteira. Então, é um controle que a gente tem um papo mais acessível com a concreteira, até dos procedimentos, né, do passo a passo. Então, eu acredito que o controle é muito melhor na concreteira do que na obra, né? Então, o produto, ele possui um rastreador químico, né? Então, depois, se você quiser, Bruno, eu disponibilizo para você o material, para você enviar quem tiver Sim, quem quiser o material desse produto que impermeabiliza de fato o concreto integralmente, manda um oi depois para mim aqui que eu disponibilizo para você o conteúdo aí do André. Você estava falando que ele tem um agente que rastreia? Isso, na verdade a gente costuma falar que é um rastreador químico. Então, aquela água que vai exudar no concreto, ela vai ficar verde, né? Então, ela forma por cima do concreto, quando ele está exudando aquela água que ele está curando, passando do estado fresco para o endurecido, né? Para a parte de endurecer o concreto, ele começa a formar uma água que exuda. Essa água ela vai ficando verde e depois ela some. Né? Outra vantagem desse rastreador daqui 5, 10, 15, 20 anos eu tenho dúvida se tem o aditivo nesse concreto, que deu um problema, eu quero saber se foi aditivado mesmo. Então a gente faz uma extração, né, desse concreto, faz uma moagem desse concreto, coloca com água e a gente, com uma lanterna de UV, a gente consegue saber se tem mesmo esse aditivo, porque o rastreador ainda está lá. Né? Então a gente consegue rastrear isso aí também durante muitos anos aí. Entendi. Agora eu estava aqui, você estava falando dessa integridade, que o concreto fica 100% mesmo impermeável. Como que faz, por exemplo, se eu tiver algum detalhamento de forma e de repente o executor vai lá e fura o concreto com prego, sei lá, alguma coisa, e compromete esse sistema integral ou não? Ele como que fica assim, aquela abertura que ele faz, digamos assim, sem querer na hora da execução, e o concreto do estado fresco, na hora que ele fica endurecido, ele fica com aquele detalhe ali, que depois a maioria das pessoas vem com uma massinha, né, para tampar aquele buraquinho.
Sim. O que acontece, Bruno? Para o produto reagir, ele não faz milagre, né? Então, a gente fala, põe um aditivo da Benetton lá que ele vai fazer milagre e vai estar impermeável. Não é assim que funciona. Os produtos, não só da Benetton, mas todos que têm essa tecnologia de cristalização, eles precisam de concreto para reagir. Então, por isso que a tecnologia chama impermeabilização integral do concreto. Então, toda aquela área, né, toda aquela espessura de concreto, ela tem que ter produto. Se ela tiver uma falha nessa estrutura, ela não está impermeável porque ela não tem estrutura ali para ser impermeável. Então, a gente tem que recompor essa estrutura, né, com alguns produtos que a própria Benetton tem também, esses produtos de recomposição, né, para tornar ele impermeável. Diferente também, e não tão diferente, de uma estrutura que já está pronta hoje. Eu tenho um reservatório pronto hoje, né? Então, eu quero impermeabilizar aquele reservatório, né? Eu não sei se eu estou adiantando um assunto aí que você ia falar, mas é mais ou menos a mesma coisa, por isso que eu estou falando. Mas se eu tenho um reservatório... Não, eu até, só para o pessoal entender um pouquinho, assim, é interessante falar que não existe a tecnologia só para a hora que você, antes de você executar aquele produto que você vai aditivar lá na concreteira, que você vai lançar aquele concreto e no seu estado fresco você vai fazer toda a garantia essa impermeabilização dele, né? Mas também tem produtos que vai garantir, por exemplo, se tem igual você falou, tem uma estrutura que já está há anos feita, não sei se você tem um estudo de caso para falar para a gente também, mas que está há anos feita e eu quero impermeabilizar dessa forma agora, eu não quero mais ficar fazendo coisas pontuais que depois vai voltar, entendeu? Reparando para depois voltar. Então, a Benetton tem alguma coisa assim que ofereça para esse tipo de edificação já construída e que está apresentando problemas? Sim. Como eu estava falando, às vezes eu tenho uma estrutura pronta, um estudo de caso que eu ia até comentar com vocês, uma estação de tratamento de Taubaté, que a gente acabou impermeabilizando ela já estava pronta, mas na especificação de impermeabilização não tinha nada relacionado à impermeabilização integral ou outro tipo de impermeabilização, né? Foi proposto somente o concreto e os buracos de forma, né? Aqueles buracos que a gente fala são agulhas de forma, eles foram tratados com argamassa comum, né? E aí, quando foi feito o teste de carga nesse reservatório, ele vazou inteiro, parecia um chafariz vazando. E aí, era uma obra da Sabesp, inclusive, eles não tinham o que fazer. Falaram, o que nós vamos fazer? E isso foi bem no começo da Benetton aqui no Brasil. A Benetton está aqui no Brasil há uns 12, 13 anos, mais ou menos, aí, né? Então, assim, foi bem no começo. E foi até um desafio para mostrar para todos que realmente a tecnologia funciona. Então, foi feita uma aplicação, lógico, de alguns produtos para recuperar essas bicheiras, ou falhas de concretagem que ficaram durante a execução. E foi feito o hidrojateamento, que faz parte do processo de aplicação dos produtos, né, com uma máquina de pressão bem alta, 3.500 a 3.800 PSI aí. E aí todas as bicheiras, todas as falhas de concretagem foram tratadas e foi aplicado um produto chamado Benetton, que começou a Benetton, na verdade, né? Que é uma aplicação utópica que a gente fala. É uma pintura dessa estrutura e aí esse produto ele vai penetrando, conforme uma cura úmida que você vai fazendo, ele vai penetrando na estrutura, tornando aquela estrutura também 100% impermeável. Só que, antecedente disso tudo, a gente tem que fazer um tratamento das juntas de concretagem, das falhas de concretagem, né? Outra coisa importante que a gente estava falando, até do admix, que é o aditivo do concreto. Se a gente for, se tiver no projeto, nós vamos ter juntas de concretagem no reservatório. Essas juntas de concretagem a gente tem que tratar, né? E a Benetton tem uma solução chamada fita hidroexpansiva, né? É a Benebar SW55, que ela expande mais de 100%, até 200%, aí ela consegue expandir dentro dessa estrutura de concreto, ajudando, né? Porque a junta de concretagem ela é suscetível a falhas, né? E aí pode ser que passe alguma coisa durante ali a execução, durante
a operação de um reservatório, de uma piscina, e aí vai encontrar essa junta, ela vai expandir e vai cessar a passagem de água ali nessa junta. Tá? Então, Nossa, sim. Numa estrutura pronta não é esse tipo de tratamento. Aí é um outro tipo de tratamento que eu posso passar para vocês também, que tem um passo a passo muito simples. Lógico, tem critérios a ser seguidos, mas a gente consegue recuperar praticamente 100% das estruturas aí, se não forem fissuras ativas, né? Se forem fissuras passivas. O que são fissuras passivas? Aquelas fissuras de concreto, aquelas fissuras normal para ele trabalhar, né? Se for alguma fissura ativa por uma falha ou estrutural, alguma coisa assim, sim, esse produto não consegue reagir, tá? E teria que ser alguma coisa flexível, bem flexível, a ser aplicado num local assim. Agora você falou uma coisa interessante, essa parte de reforço estrutural. Essa empresa ela não tem alguma coisa que faça o reforço estrutural, ou também vocês trabalham com isso daí? Sim, a gente tem uma linha de reforço estrutural, tanto para piso quanto para as estruturas verticais que a gente fala, né? Então, eu tenho uma parede, ficou uma falha muito grande, eu preciso recuperar. A gente tem alguns produtos, né, de liberação rápida, inclusive de resistência altas como grout, assim como os grouts, né, uma resistência alta num período pequeno, né, de aplicação. Então, se você aplicar o produto agora, daqui 2, 3 horas, ele já vai ter 20, 25 MPa aí, né, depois da aplicação. Então, são produtos para recuperação estrutural, tanto piso e parede, né, definidas conforme a gente pega o projeto, a gente pega como está executado, a gente faz todo o estudo, ou junto com o engenheiro estrutural da obra, né, vamos fazer junto, vamos especificar esse produto que vocês têm, a gente participa muito disso aí. Outra coisa legal de falar, Bruno, é que a gente gosta de participar muito do anteprojeto, vai. Então, assim, eu estou com o projeto na mão aqui e nós vamos, né, já cotar qual que é a impermeabilizante, a gente gosta de participar dessa, antes do pessoal já definir qual vai ser o impermeabilizante. A gente tem várias soluções, a gente consegue especificar junto com o cliente umas soluções junto, né? Então, você pegar um prédio, nós vamos fazer um posto elevador, o que nós vamos colocar nesse posto elevador? A gente consegue antecipar junto, participando de uma especificação, colocar um aditivo, por exemplo, né? Tratar juntos. Entendi. Otimiza até o custo disso daí, né? Que você acaba não colocando um produto super numa estrutura que não vai estar suscetível àquele tipo de degradação, né? Então, sim, é interessante isso daí. E, assim, você percebe que na área que você atua, vocês atendem mais obras novas, né, que estão iniciando, ou a maioria é reparo mesmo, é aquela manutenção, aquela coisa que já foi feita errada e que agora a pessoa está reparando? A gente sabe que as obras do governo aí é feito para serem caras para construir e caras para manter, né? A gente sabe por quê, mas... E acaba que a hora que a gente vem para a parte privada, a gente fica meio contaminado com isso e acabando fazendo a mesma coisa, né? Construindo errado e depois tendo que reparar. Na parte imobiliária que a gente fala, a gente atua muito nessa questão com já antecipar prevenção de todos os problemas. A gente consegue atuar mais, né? Nessa parte de saneamento, nessa parte de obras de infra, a gente sente um pouco de dificuldade, às vezes, de chegar, às vezes, no projetista a gente chega. Tem muitas obras aí pelo mundo inteiro, pelo Brasil, aí, grandes obras. Se vocês visitarem o site, vocês vão ver que tem bastante obras executadas pela Penetron de grande porte. Algumas a gente consegue chegar junto ou vem especificado já para ser concretado, e muita parte de saneamento a gente consegue entrar com recuperação. Então, a parte de saneamento é onde a gente foca muito em recuperação de estruturas, né? Então, a gente trata juntas, a gente trata essas falhas de concretagem. Geralmente, a gente consegue tratar isso por fora, sem parar a operação, né? Então, eu tenho um reservatório, eu não posso parar, vão ficar 5.000 pessoas sem água se eu parar. Então, assim, a gente consegue fazer tudo por fora, né? Porque o concreto ele é integral, a gente consegue acessar pelo lado de fora e impermeabilizar essa estrutura.
Tá? Então, isso é uma coisa bem legal também. Ah, interessante. E a gente vê assim que a mania do brasileiro, né? Não falando assim, mas quem que hoje no seu prédio aí, que você está morando num prédio que você comprou, tem um manual de manutenção, né? As manutenções, elas são deixadas para trás. A norma de manutenção aqui no Brasil, entendeu? Ela é bem assim, deixada para trás pelos executores, pelas pessoas, os usuários, né? Ninguém quer saber de manutenção preventiva. A pessoa só quer fazer a manutenção corretiva porque já não tem mais jeito, né? Então, assim, essa parte de manutenção é bem complicado aqui pelo menos por onde eu olho, ninguém fala assim, ah, eu sou síndico do prédio tal, certo? Vocês fazem prevenção, manutenção preventiva? Ah, nem sabe o que é isso, entendeu? O que é a prevenção? O que é a manutenção preventiva? Você pode falar um pouquinho para nós? A gente enxerga muito assim, né? Eu também enxergo assim. A manutenção preventiva, ela não custa caro, né? E nem quando você fala de prevenção, você pegar uma estrutura também que às vezes você, eu vou aditivar o admix lá, o aditivo cristalizante, você está prevenindo um problema. É prevenção isso, né? E inclusive também, se eu fizer uma manutenção anual, então ela não é uma manutenção cara. Não, deixa estourar e aí eu faço. Né? Que é aquela manutenção que acontece depois de 10, 15 anos aí no reservatório vazando. Aí você chega lá, você não vai ter só a impermeabilização para fazer. Né? Você vai ter que fazer um reforço estrutural, você vai ter que fazer um tratamento na ferragem, você vai ter que passar um inibidor de corrosão, né? E você vai ter que grautear aquela, dependendo onde você for fazer, você vai ter que grautear aquela estrutura. Então, o seu custo é maior, né? Até porque a durabilidade daquela estrutura, ela foi comprometida, né? Então, nós vamos ter que corrigir, além da impermeabilização, a durabilidade dela. Porque não adianta você tapar o buraco se aquele negócio vai continuar rompendo, se aquele negócio vai continuar se degradando. Né? Você precisa estabilizar essa corrosão para você... estabiliza a corrosão, você reabilita aquela estrutura e aí sim você impermeabiliza. Né? Então, por isso que eu falo, essa manutenção que você está fazendo corretiva, ela é muito mais cara do que uma preventiva. Né? Por isso que eu gosto de sentar sempre antes com o projeto. Nós vamos lançar um projeto, vai começar a partir do mês que vem. Não, legal, a gente senta, eu consigo fazer uma cartilha de especificação. No seu cronograma já vai estar escrito lá, vamos concretar o posto elevador. Beleza, já vamos concretar com aditivo. Tem aditivo, a gente já consegue se prevenir antes. Eu vou concretar o reservatório superior. Então tá bom, vamos concretar com aditivo. Pô, não tem custo com mão de obra depois de uma aplicação. Né? O meu cronograma está atrasado, eu não vou ter tempo de esperar curar para eu impermeabilizar. Né? Então, você consegue prever. A prevenção desses problemas você já está fazendo bem antes. Né? Então, o seu custo é menor. O seu custo é maior se você tiver que corrigir depois. Né? Então, pega um reservatório desse de Taubaté, pode ter certeza que o custo, né, para impermeabilizar ele foi muito mais caro do que se a gente tivesse aditivado e tivesse feito ele com um aditivo, né, impermeabilizante. Então, o corretivo depois é muito mais caro, bem mais caro. É verdade. E você estava falando desse reservatório que você acabou de citar agora, sobre esse reservatório de Taubaté. Esse reservatório foi tratado por fora? Na verdade, não, na verdade ele foi tratado por dentro. Por quê? Quando foram encher, né, a gente fala assim, fazer um teste de carga, não tinha condições de fazer. Então, foi proposto encher ele de água e a gente fez sim o tratamento por fora. Você está me falando agora, a gente fez todo o tratamento por fora. Não. E exemplo assim... Desculpa. Nós temos todo o tratamento por dentro, tá? E assim, para a gente saber se funcionou, nós temos que colocar ele em operação. Porque todos os produtos da Penetron, eles precisam de água para reagir. Então, o que nós fizemos por dentro? Fizemos todas as correções e a aplicação dos produtos por dentro. Colocamos o reservatório, né, e alguns pontos por fora a gente teve que fazer intervenção.
porque eram alguns pontos que a gente não tinha acesso, que a gente não tinha visto, que eram algumas bicheiras que ficaram, que a gente não conseguia identificar. E aí, até o cliente, né, quando aconteceu isso, ele falava, gente, tá vazando, vocês impermeabilizaram, tá vazando. Só que uma coisa, Bruna, desse tipo de tecnologia, como ele reage com água, então ele tem um tempo para autosselar aquela fissura. Né? A gente chama autocura ou autosselagem. Então, fissuras de 0,4 a 0,5 milímetros, ele vai demorar em torno de uns, vamos chutar alto, uns 28 dias, para não falar menos, de 15 a 28 dias, para ele autosselar aquela fissura totalmente. Então, a gente fala assim que o melhor momento do produto não é igual uma manta asfáltica, igual uma argamassa polimérica. O melhor momento daquele produto é quando você impermeabiliza uma piscina, enche num vaso. Né? A gente fala que o melhor tempo do nosso produto é no final dos 28 dias, que aí ele vai conseguir autosselar aquela fissura e vai cessar totalmente 100% aquele vazamento. Né? Então, assim, foi tratado tudo por dentro, a gente colocou ele em operação, teve que fazer algumas intervenções por fora, e depois de 28 dias ele estava 100% impermeável e está lá até hoje. Tá? Quem quiser visitar lá e for para Taubaté, tá lá o resultado. Ai, que interessante. E eu fico aqui na minha cabeça, assim, que eu preciso visualizar como é que é o processo executivo das coisas. Eu fico aqui pensando, tem um furinho ali e está vazando, geralmente tem uma pressão aquela água, né? E como que você faz? Você põe uma massa e tampa? E como que é, assim? A gente tem um procedimento, a gente chama WPP, né? É um sistema WPP, é apelido nosso. Então, são 3 produtos, tá? Então, um é o water plug, que é um cimento de secagem rápida. Então, a gente abre aquele local onde ele está vazando, né? Geralmente numa espessura de 2,5 por 2,5, ou uma canaleta de 2,5 de profundidade por 2,5 de largura. E a gente pega 1/3 dessa canaleta, a gente estampa o vazamento. Então, a gente, com esse cimento de secagem rápida. Né? Então, ele é como se fosse uma rolha mesmo para parar o vazamento. Beleza, parou o vazamento, a gente vai fazer o tratamento desse vazamento. Como que é o tratamento? A gente aplica o Penetron, que é o produto de aplicação tópica que eu comentei com você, que ele é um impermeabilizante por pintura com uma alta concentração de cristais aí que vão penetrar. Né? E depois a gente faz a recomposição dessa canaleta com um produto que chama Penecrete Mortar, que é como se fosse um grout, que ele vai atingir depois de 30 dias 42, 45 MPa. Né? Então ele vai recompor toda aquela bicheira ou aquele vazamento que a gente está tratando. Depois a gente faz uma aplicação tópica 30, 40 centímetros para cada lado, e em cima desse tratamento a gente aplica o Penetron, que é para ele penetrar e impedir que essa água ela se expanda para as laterais. Ali a gente já trata toda a superfície em volta ali. Então é o sistema WPP que a gente fala, né? Entendi. Nossa, bem tecnológico isso daí, bem interessante para quem tem problema aí, né? Ainda mais esses Sabesp, SAI, todas essas coisas da vida aí, sempre tem aquelas caixas d'água que vaza e não tem... Vai lá, faz um reparo, gasta um dinheiro público e não adianta nada, né? Então é uma boa aí para... Eu considero assim, Bruno, eles não têm nem culpa, né? Porque não foram eles que construíram, né? Geralmente é uma licitação, alguma coisa assim. Então é muito método construtivo. Então são falhas de concretagem, são absurdos que a gente vê às vezes aí em reservatórios, né? Que eu considero por mão de obra não especializada, né? Que não tem o conhecimento, que não sabe dos problemas que podem ser gerados, que tem que ter uma certa permeabilidade aí, né? Você vê que a maioria dos problemas que você pontuou, que a gente falou, ele tem a ver com a má execução mesmo, na verdade, ou a pobreza da qualidade do produto, né? Depois, geralmente é mais reparo, né, que tem. Se você já faz correto, você já corre o risco de acontecer alguma coisa se a sua estrutura no projeto tenha ficado errada, né? Então, por exemplo, se for uma coisa estrutural e você fez todo aquele investimento com um material desse, um impermeabilizante desse,
Se for um problema estrutural, não vai adiantar, porque nada faz milagre. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa parte do projeto, tomar cuidado na parte da execução e tomar cuidado na parte de manutenção também, né? Porque a estrutura, nada é durável eternamente, né? Tudo vai acabar. Tem que ter as manutenções. Na verdade, a gente se faz manutenção no corpo da gente, você acha que na estrutura também é a mesma coisa. Tem que ter as manutenções lá, a reparação que tem que fazer ali para não causar um problema maior, né? Então eu vejo dessa forma. Eu considero assim, ó, se a gente, vou usar um aditivo por quê, né? Porque é bonitinho. Não é, Bruno. Quando você usa um aditivo desse, que você diminui a permeabilidade dessa estrutura, a gente tem estudos aí que conseguem agregar até 60 anos de durabilidade a mais numa estrutura comum, comparado com uma estrutura comum. Então, se você faz uma estrutura para durar 50 anos, né, todo mundo faz uma estrutura não só para durar 50 anos. Você faz para durar a vida útil de projeto. A vida útil de projeto dela, segundo a norma, é 50 anos, mas é para ela estar durante a vida útil totalmente estável, totalmente segura, né? Então, assim, sim, não que seja daqui 50 anos vai cair, acabou e ninguém tem compra no cartório. Mas você faz estrutura para ela durar a vida inteira. Então, se você consegue diminuir esse tipo de problema, você aumenta a vida útil da sua estrutura. Né? Como você vai aumentar a vida útil da sua estrutura? É procurando um profissional que faça um cálculo estrutural, né? Não, eu vou fazer de qualquer jeito que vai durar, eu vejo aí tudo dura, não dura. Né? Tudo tem um cálculo, tudo é projetado, assim como a impermeabilização também é um negócio projetado, é um negócio que cada estrutura tem o seu produto certo para ser utilizado. Né? Esse tipo de produto não pode ser usado numa laje, né? Aí você teria que usar um produto aí flexível, né? Porque ele é um produto rígido, assim como o concreto, né? A gente fala assim que o concreto ele é um produto rígido, então é um produto de extrema, ele é delicado, né? O concreto, delicado. Ele é frágil, rígido, digamos né? Assim. Ele é rígido, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de... você tem cálculo da sua estrutura? Não tem cálculo estrutural, não precisa, claro que precisa. Né? O calculista, o engenheiro que ele é calculista, né? Que faz cálculo estrutural, ele estudou para isso. Né? Então, ele vai prever qual que é a fissuração daquela estrutura, né? Ele vai saber até quanto ele vai fissurar. Então, a gente consegue também regular a estrutura na fissuração de um aditivo, por exemplo, que vai fissurar até 0,4 milímetros. O concreto, hoje, ele é projetado para fissurar de 0,1 até 0,2 milímetros, mais ou menos, que ele autossela sozinho. Né? Então, se você conseguir encaixar a sua estrutura num grau de fissuração pequeno, né, você consegue melhorar essa estrutura. Você vai ter menos ataque químico, você vai ter menos permeabilidade de água, percolação de água dentro dele, a sua armadura vai durar muito mais. Então, o intuito da gente usar um produto desse e aumentar a durabilidade, né, junto com o cálculo estrutural, né, é o futuro perfeito, né? É o que todo mundo procura. É o mundo que todo mundo quer, né? Todo engenheiro quer, não é verdade? E todo executor que quer fazer certinho também, né? Ele faz tudo ali baseado em projeto, né? Porque cada um tem o seu quadrado, eu digo assim, né? É verdade. E esse produto seu, você falou bastante nessa parte de reservatório elevado e tudo mais. E assim, para piso, para reservatório... Posto elevador, você falou, então, para esse tipo de situação? Sim. Você tem algum problema? Você tem visto algum tipo de problema? Em pisos, a gente usa muito piso geralmente em contato com terra, né? Ou laje sob pressão. Né? Então, eu vou fazer um subsolo de um prédio, vou ter 3 subsolos para baixo, a probabilidade de você ter água ali, dependendo de onde você vai fazer, é grande. Né? A gente tem obras feitas aí próximo ao mar e a gente tem que impermeabilizar essa laje sob pressão. Então, a gente tem usado esse tipo de produto sem problema nenhum. Né? É a solução até para você não ter esse tipo de rebaixamento de lençol freático. Né? Você não vai ter aquilo o resto da sua vida na sua obra. Você vai ter um custo, né? Além de você
você estragar a natureza, né? Você vai mexer na natureza ali em volta do seu prédio, do seu empreendimento. Então, se você tem um produto que não tem, que a gente costuma falar, que é um produto que é livre de voláteis, né? O nosso, ele não tem nenhum tipo de compostos orgânicos voláteis. Nós somos zero. Nós somos um produto totalmente da natureza, né? Que a gente fala assim. Então, você vai usar um produto na sua obra que você não vai agredir nada. Né? Então, você vai ter a obra estanque, né? Com garantia, um produto de alto desempenho, que deixa o seu concreto 100% impermeável. Né? Então, a gente tem muitos projetos assim, né? Já vem, às vezes, de calculistas, já vem de especificadores com o nosso aditivo já no Brasil inteiro. Tá? Você falou bem assim, a durabilidade do concreto armado, principalmente, ele está diretamente ligado com o fator externo contato água, né? Contato água. Se você conseguir diminuir a porosidade desse elemento, ele não vai ter esses problemas, porque o problema do concreto armado é a armadura, né? Se ela tiver exposta a algum agente, ela vai acabar entrando em processo de corrosão, igual você falou, e expandindo, ela vai desplacar o concreto. E aí acontece tudo. Aí a gente volta tudo naquele ciclo, né? Tudo naquele ciclo de que o certo é deixar menos poroso. O seu concreto menos poroso, ele vai ser mais durável. Sim. Uma coisa, Bruna, que a gente não comentou aí, que eu até acabei esquecendo de comentar com você, esse tipo de tecnologia também a gente acaba prevenindo a reação ao alcali agregado, que é uma coisa que está muito hoje no nível Brasil, inclusive não só, a gente falava muito isso no Nordeste, mas hoje não é só o Nordeste que tem, não. São vários lugares que tem esse tipo de problema. Né? Então, a reação ao alcali agregado é uma coisa que a gente consegue evitar, que assim como a corrosão, se a gente parar a água, né, ali do processo, daquela estrutura, o seu agregado que está contaminado, né, que vira um gel depois em contato com a água, que expande e acaba fissurando a estrutura, assim como a corrosão, se a gente tirar a água do processo, a gente para com a reação ao alcali agregado também. Né? Então, a gente vai agregar o quê? Durabilidade nessa estrutura também. Né? Então, a gente está participando da obra da Abracel aqui também, em algumas especificações, e a maior preocupação deles é a reação ao alcali agregado. Então, eles têm alguns produtos para prevenir isso aí. Né? Então, tem algumas estruturas que nós vamos entrar com aditivo, tem outras estruturas que eles estão usando sílica, eles estão usando o cimento CP3, já prevenindo essa reação de álcool agregado. Né? Então, é uma coisa que é muito comentada hoje a nível Brasil, e é uma coisa que o aditivo nosso, né, da Penetron, ele tem esse poder de parar esse processo, né? Até porque não vai ter contato com água. Então, já é outra vantagem da gente aumentar também a durabilidade da estrutura aí. Tá certo, entendi. Pessoal, vamos deixar aí, pessoal, se eles tiverem alguma dúvida, né? O Aguinaldo entrou agora. O Rodrigo, bastante gente entrou. O Richard, lá do Agora é Hora Engenharia, entrou. Acho que ele deve ter saído. Mas se alguém tiver alguma pergunta para fazer pro André, né, sobre a durabilidade das estruturas de concreto armado, sobre como deixar esse concreto totalmente impermeável, deixando ele assim mais durável. Então, agora é a hora, ou quem não conseguir fazer agora, a gente vai deixar aí o canal aberto, né? Para que vocês podem mandar aí no meu Instagram ou no Instagram do André, e ele vai responder com certeza. E eu vou mandar para vocês, então, o e-book, né? Eu acho que não é um e-book, né? É um material que você tem que fala sobre os produtos que tem na Penetron, é isso? Sim, na verdade a gente tem um material muito legal de durabilidade de concreto também, né? E a gente tem alguns materiais de produtos. Mas eu vou disponibilizar, Bruno, do aditivo para você,
e esse de durabilidade de estruturas, que eu acho que é bem legal e muito dentro do assunto que a gente está falando aí. Né? Certo. Ah, então é isso, se alguém pessoal. tiver alguma dúvida aí, pode mandar para a Bruna, ou o meu Instagram está aí também, está à disposição. Tá? Ah, lá, bastante gente. Vamos esperar um pouquinho para ver se alguém tem alguma colocação. Né? Uma coisa também, Bruna, que eu não comentei, existem... Obrigado, alguém falou aí. Obrigado, Obrigado. Pri. Priscila. A gente tem alguns produtos que dizem que são aditivos integrais, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado aí em relação a esse tipo de produto. Como eu te falei, existem laudos que comprovam isso e para quem for usar o produto é muito interessante pegar, até porque é um produto, você fala, André, custa barato? Eu acho que para custar barato tem coisa que não é para durar, né, Bruno? E também não é caro. Né? Então, eu acho que é um preço certo, um preço correto, que a gente vai estar dentro dos padrões, né, daquela porcentagem que a gente coloca de impermeabilização que a gente vai ter, né, que é 2 a 3% que a gente, de custo na obra, né, dá até menos, porque você não vai ter mão de obra. Né? Então, a gente tem utilizado muito esse produto, muito. E já vem especificado em vários lugares já, de alguns especificadores que trabalham com impermeabilização. Então, tomar muito cuidado. Né? Então, existem alguns produtos que falam que são, que reagem com água, que é o caso da Penetra, que ele reage com água, então ele tem uma durabilidade maior, ele tem uma eficiência melhor. Tem alguns que são hidrofóbicos, que a gente fala. Então, ele vai repelir a água. E a durabilidade dele dentro do concreto é baixa. Né? Aí você fala, quanto tempo dura um aditivo desse, da Penetron, dentro do concreto? Quanto tempo vai durar a estrutura, Bruno? Você quer que dure uma estrutura? É o tempo que ele vai durar. É o tempo que ele vai durar. É uma empresa séria, né? Uma empresa que não está aí no mercado brincando, já tem vários cases de sucesso. Só entrar lá no site deles, penetron.com.br, que eu entrei, dei uma estudada, e tem bastante casos de sucesso, assim, que eu fiquei, nossa, foi recuperado mesmo essa estrutura? Parecia que não dava, não dava mais certo, mas deu certo e então fica aí a dica para quem quiser lá dar uma olhadinha. Então, nosso tempo está acabando aqui, André, e vai cair, se cair, pessoal, deixa se você quiser fazer alguma consideração final para o pessoal aí. Eu queria agradecer a oportunidade, Bruno, de mostrar um pouco dessa tecnologia, né? Não é muita gente que conhece, mas é uma tecnologia que, para fora, nos países de fora, é muito utilizada e aqui no Brasil tem crescido bastante, mas muito engenheiro sai, às vezes, da faculdade sem esse conhecimento, como eu saí, né? E acabei conhecendo, acabei me apaixonando muito, porque aí você vê acontecer, você vê o negócio funcionar, você vê ele reagir, né? Então, e a eficiência dele não tem nem o que falar. Então, são coisas assim que a faculdade não ensina. Né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem acesso aqui, você no seu canal, fazendo esse tipo de bate-papo aí. Parabéns, Bruno. Parabéns pela iniciativa. Obrigado pela oportunidade, né, de mostrar o produto aí. Né? Mostrar não só o produto, mas mostrar a tecnologia. Né? Eu acho que é uma tecnologia... Isso. É o mais importante, né? É uma tecnologia que já está na quarta geração de cristalizante já evoluiu demais, né? Quando eu comecei estava na primeira geração, então há 5, 6 anos atrás. Agora já está na terceira geração, já é uma tecnologia top e vai vir outras aí, se Deus quiser, muito melhores, né? Dentro dos cristalizantes aí, com mais possibilidades de agregar durabilidade. Né? Ótimo. Tá certo, então, André, eu que agradeço, viu? A honra de ter você aí falando sobre esse produto tão incrível e tão tecnológico e moderno, que deveria ter, mais pessoas deveriam conhecer, então eu quis trazer isso aqui para o pessoal que nos acompanha. Eu vou deixar essa live aqui, ela vai ficar gravada durante 24 horas, mas eu vou subir ela para o YouTube, e aí vocês vão poder ter acesso a tudo isso que a gente falou. Pessoal, um beijo, vai acabar o tempo, nós vamos cair tudo aqui. Deus abençoe a todo mundo. Tchau, E obrigado. uma feliz semana aí para todo mundo, com saúde, se Deus quiser. Tchau, André. Deus abençoe. Tchau, obrigado. Obrigado, Bruno.